Página 41, número 6, o andar pelo Espírito, Efésios 5, 18 a 21. Semente 29, Efésios 5, 18 a 21, andar pelo Espírito é essencial para vivermos uma vida santa. Você deve estar querendo saber por que eu falo andar pelo Espírito e não no Espírito. Eu falo isso porque em Romanos 8 ele usou uma preposição em, que é traduzido no, é locativo, é o lugar onde acontece, o esfero onde você anda, é o contexto em que você anda. Então, quando a pessoa é convertida, a pessoa, conforme Romanos 8, começa a andar no Espírito, desse é o contexto em que anda. O mandamento em Gálatas capítulo 5, ele não usou preposição. E pode ser traduzido com instrumental, que seria pelo Espírito, no poder do Espírito Santo. Então, eu prefiro a expressão andar pelo Espírito em vez de andar no Espírito. É muito mais coerente. Agora, andar pelo Espírito é essencial para vivermos uma vida santa. E não vos embregueis com vinho, no qual é dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Andar pelo Espírito é essencial para vivermos uma vida santa. Muitas pessoas convertidas vivem uma vida frustrada porque tentam viver conforme o padrão bíblico, mas pela sua própria força. O crescimento espiritual e santificação dependem de aprendermos a viver guiados, fortalecidos e direcionados pelo Espírito. Nota que eu não uso a palavra controlado, porque o Espírito Santo não força a gente a fazer algo contra a nossa vontade. Ele trabalha em nossas vidas até levando a gente a querer coisas, mas ele nunca controla a gente. A Bíblia sempre fala de guiar, fortalecer, direcionado, de ser cheio do Espírito Santo, mas nunca controlado. Uma vida santa é o fruto de sermos cheios do Espírito Santo. Eu vejo que muitas pessoas vivem suas vidas tentando perguntar qual é a ética cristã. Não sei quantas vezes eu tenho ido para lugares e pessoas perguntam: é certo fazer isso? É certo fazer aquilo? E o que pessoas tentam fazer, os novos convertidos especialmente, é de tentar definir uma lista do que pode e não pode fazer. E eles vão cumprindo isso na sua própria força. Mas a ideia é de andar pelo Espírito é muito mais difícil porque você está deixando ele sondar a sua vida, sempre olhando na sua motivação. Exercícios e perguntas. Quais as diferenças entre ser batizado no Espírito, ser habitado pelo Espírito, ser cheios do Espírito e ser selado com o Espírito? Quais são os frutos de ser cheio do Espírito? Leia Gálatas 5, 16 a 26, o que é a carne, qual é o fruto da carne. Descreva a luta entre a carne e o Espírito. Número 4, peça a Deus que lhe ajude a conhecer a sua carne para poder andar pelo Espírito. Alguns anos atrás eu fiquei muito insatisfeito com minha vida espiritual. Eu decidi que o problema foi que eu não estava vivendo pelo poder do Espírito Santo. E eu comecei uma busca, um estudo intenso, e se transformou meu casamento, meu ministério, minha vida, meu relacionamento com meus filhos, tudo foi influenciado por isso. Mas eu precisava passar um processo de me humilhar, porque Deus tinha que me deixar humilde perante Ele. Deus tinha que quebrar algumas áreas na minha vida, porque não vem naturalmente o andar pelo Espírito, porque nós estamos muito autossuficientes. Então essa área é muito importante para a minha vida. Então, a exortação, tem duas exortações. O negativo, ele falou em versículo 18, e não vos embregueis com vinho. O vinho penetra a vida da pessoa e passa a influenciar a vida. Antigamente eu falei que ia controlar a vida da pessoa, mas eu não falo isso. Eu leio isso em comentários. Eu lembro uma conversa que eu tive com um amigo meu na escola, quando eu estava no colégio. Ele falou para mim: Bruce, essas pessoas usam uma desculpa que eles entram numa briga ou ter relações sexuais porque estava bêbado. Eu não creio isso, porque uma pessoa sabe o que está fazendo.
os cientistas podem falar que a parte do cérebro que é mais afetado pelo álcool é a parte que dá inibição. Por exemplo, uma pessoa, muitas vezes, ele vai medir as consequências do que ele vai fazer. Ele pode querer fazer alguma coisa, mas ele vai medir as consequências daquilo que ele vai fazer. Então, o que ele faz? Ele pensa bem e ele não faz. Depois de analisar a situação, ele pensa melhor e decide não fazer alguma coisa por causa das consequências. Agora, quando uma pessoa é bêbada, essa inibição acaba. Ele não para medir as consequências. Esta razão que as pessoas, por exemplo, fazem imprudência com o carro quando ficam bêbados. Essa razão que pessoas têm relações sexuais quando não querem necessariamente, que não é sábio fazer, mas eles fazem. Essa razão que pessoas caçam brigas, cometem crimes e fazem muitas coisas que eles não iam fazer. Mas o que acontece? A bebida passa a fortalecer a vida da pessoa, tirando as inibições, dando a coragem para fazer aquilo que está no coração. Então, ele falou, a força do grego é pare de se embriagar com vinho, no qual há dissolução. Eu gosto que eles usaram uma preposição no qual, porque isso é exatamente como está no grego. Esse é o contexto em que há excesso. Essa mesma palavra, ou pelo menos relacionada com a palavra que descreve o que o filho pródigo fez. É uma coisa completamente fora do controle. Ele não para de pensar nas consequências, exatamente que falamos. Mas, em contraste, então esse foi o negativo, pare de embriagar com vinho, porque o vinho começa a levar você a fazer aquelas coisas que você não quer. Esse é o contexto em que há desilusão. Provavelmente o filho pródigo mexeu com bebida. Página 42 fala do positivo, segunda metade, versículo 18, quando ele falou, enchei-vos do Espírito. A palavra encher significa de penetrar, saturar, mas não abastecer, não é a mesma palavra usada, é imperativo, tempo presente, indica que é uma coisa que não acontece instantaneamente. Muitas pessoas olham, o batismo com o Espírito Santo, ele passou a ser cheio. Agora, essas coisas de ficar cheio, de repente, existia em certos tempos no Antigo Testamento, mas eles usaram uma palavra diferente. Esta palavra é uma coisa onde o Espírito Santo progressivamente penetra e começa a influenciar as diferentes partes da vida. Então, é um mandamento, precisamos obedecer. É tempo presente, é uma coisa que acontece progressivamente. E é uma coisa que buscamos constantemente. E a voz passiva. Isso indica que é que Deus que enche, mas o fato que é mandamento indica que nós estamos participando. Então, eu gostei como alguém falou, agora nota, essa palavra é abastecer aqui. Mas aqui onde eu estou morando, em Uberlândia, tem um bico lá perto do Parque de Sabiá. Então, a prefeitura tem vários caminhões em que eles pegam água para regar as plantas, para jogar nas construções, para minimizar a poeira. Então, eles abastecem nesse bico. Agora, esses caminhões que chegam só tem uma entrada, um buraco, talvez meio metro de largura. Então, eles têm que estacionar embaixo desse bico, numa posição para ser abastecido. Agora, eu olho nisso na minha vida, eu preciso me colocar numa posição para Deus agir na minha vida. Se eu não leio a palavra, se eu não busco comunhão com as pessoas, se eu não estou adorando a Deus, se eu não estou buscando Deus em oração, eu não estou me colocando numa posição do Espírito Santo encher minha vida. Eu tenho uma responsabilidade de buscar isso, mas é Deus que enche minha vida. Então, quando ele penetra, ele começa a fortalecer o homem interior, ele começa a iluminar os olhos e direcionar a vida da pessoa através disso. Então, esse conceito de andar pelo Espírito, de ser cheio do Espírito, é essencial na vida cristã. Quais são os resultados? Há uma série de gerúndios, ou no grego particípios, que mostram o fruto de uma pessoa cheia do Espírito Santo. E a primeira coisa que ele falou em 19, eu vou retraduzir esse versículo falando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais. Essa é a primeira coisa, o primeiro gerúndio é falando. Nota, a quem? Aos outros. Como você vai usar salmos,
que são as coisas das Escrituras que descrevem a natureza e a obra do Pai. Hinos são louvores a Jesus, e cânticos espirituais são testemunhos e verdades espirituais. Colossenses 3,16 usa isso. Ele falou que a palavra deve habitar ricamente entre vós, falando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então, é basicamente falando a palavra de Deus, falando das coisas sobre a pessoa de Deus. Nota, é entre vós. Agora, entoando e louvando é direcionado ao Senhor. Então, esses dois gerúndios indicam que você está entoando e louvando. De fato, você pode traduzir louvando, salmando. Você está cantando salmos, mas nota que ele está falando no coração, fluindo do interior da sua vida. Claro que você pode estar cantando ou não, mas seu coração está transbordando com alegria, direcionado a uma vida de adoração a Deus. Terceira coisa que ele falou, versículo 20, dando sempre graças por tudo. Você pode saber, se você reclama muito, você critica, você é uma pessoa negativa, é porque você não está enchendo sua vida com o Espírito Santo. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo continuamente está dando graças por tudo. Tudo é uma motivação para a gratidão ao Pai. A pessoa vive com a atitude grata ao Pai por meio de Jesus Cristo. E nota que ele falou em nome. Isso implica uma vida de adoração, um coração de adoração. Por causa da revelação da pessoa de Jesus, aquela pessoa está sempre transbordando com alegria, reconhecendo que Deus, o Pai, é soberano sobre todas as coisas. Agora, mais uma coisa que mostra uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ele falou, sujeitando-vos uns aos outros em temor de Cristo. Agora, a palavra é hupotasso. Essa palavra é usada muito comum nas Escrituras para subordinar a sua vida, de se colocar suas necessidades. Você está colocando outras pessoas como mais importante do que você. Esse não é uma contradição do versículo 22, quando ele fala que a mulher deve se sujeitar, mesma palavra, ao seu marido, mas ele está falando da atitude que nós temos um para com o outro. Quer dizer, a presença do Espírito Santo em nossas vidas vai afetar nossos relacionamentos. E isso que eu descobri começou afetando o meu relacionamento com minha esposa. Quando eu busquei a ser cheio do Espírito Santo, esse afetou meu casamento primeiramente, mas afetou outros relacionamentos também. E nota como ele falou, no temor do Cristo, isso é adoração. No temor de Cristo é uma vida de adoração direcionada a Deus. Isso não é uma ameaça, mas isso significa que você está em ato de adoração, subordinando seus direitos. Embaixo de página 42 tem um intervalo. Eu coloquei isso para parar para refletir. Paulo pintou um quadro da igreja nos primeiros capítulos, mostrando a sua grandeza e sua formação e seu propósito, e orou pela compreensão dela. No capítulo 4 e na primeira parte do capítulo 5, Paulo aconselhou os Efésios a andar conforme as realidades declaradas nos primeiros capítulos. Ele mostrou as atitudes e ações que são incoerentes com a sua igreja. Nessa próxima parte, Paulo descreveu como os relacionamentos humanos são transformados pela nossa nova posição em Cristo. Ele terminou falando da base desse andar, ser constantemente cheio do Espírito Santo. É muito importante de ver, depois desse mandamento que ele deu aqui, de ser constantemente sendo enchido pelo Espírito, ele mostrou na prática como isso afeta os relacionamentos. Então, se você quer viver a realidade da igreja, é necessário ser cheio do Espírito Santo. Por isso, no discipulado agora, eu focalizei isso, o Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo entrou na vida das pessoas pela primeira vez, a igreja surgiu. Então, se a gente não anda pelo Espírito Santo, não é possível viver um casamento bem, uma família bem, um relacionamento no seu serviço bem, especialmente não é possível na igreja. Por causa disso, eu gostaria de parar para orar agora. Deus, obrigado pela tua palavra. Eu sei de novo que minhas palavras não foram adequadas para expressar o que é de andar pelo teu Santo Espírito. Realmente eu sei que é só pela humildade produzida pelo Senhor, é só pela iluminação do teu Santo Espírito que isso possa acontecer.
Deus, nós abrimos mão dos nossos direitos, das nossas capacidades, nosso orgulho que nós temos nas nossas habilidades e rendemos tudo isso a Ti, Deus, querendo que Teu Santo Espírito guie nossas vidas. Nós queremos atitudes submissas a Ti, subordinando nossos direitos, nossos sonhos, nossa reputação e tudo para ver o Senhor agir nas nossas vidas. Muito obrigado, Deus, por esse trecho e eu peço que o Senhor aplique isso na vida de cada ouvinte agora, em nome de Jesus. Amém.